Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer não apenas os números da pesquisa divulgada na noite do dia 21, ali pelo Instituto Ideia, contratado pela Exame, mas também reflexões que eu considero importantes, que tem números ali que é necessário a gente olhar com um pouco mais de calma e também fazer um comparativo com o do mês passado. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa as notificações. Se assistir e gostar, deixa o like, mas vai que não gosta, deixa o dislike, comenta, compartilha em grupos de WhatsApp, Facebook, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, pesquisa Exame Ideia ouviu 1.500 pessoas entre os dias 15 e 20 de abril e ela tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. E na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes dos candidatos ou pré-candidatos, você tem aqui então Lula liderando com 36, ele tinha 34,6, então oscilou 1,4 dentro da margem de erro, mas é uma oscilação positiva. Bolsonaro tinha 25, foi para 28, dentro da margem de erro, porém no limite aqui de 3 pontos, né? Ciro Gomes manteve 4 que tinha antes. Sérgio Moro não é mais candidato, mas espontaneamente 2% dos entrevistados disseram que votariam nele. Ele tinha 4 no mês passado, então aqui já perdeu 2 pontos. O João Dória, que tinha 0,1, aparece agora com 1. Aí depois nós temos Janones com 0,5, Sofia Manzano, que é do PCB, com 0,4, Simone Tebet 0,2, Aldo Rebelo 0,1, Felipe Dávila 0,1, outros somados 0,1, não sabem 20%, vejam isso, branco e nulo 8%. Então, o Leite, por exemplo, ele tinha 1 no mês passado, agora simplesmente não apareceu. E nós tivemos 2 cenários da pesquisa estimulada, que é quando o Instituto, então, apresenta a lista com o nome dos candidatos. E não dá para comparar com o mês passado, porque nós tivemos várias mudanças. Tivemos a saída de Sérgio Moro. No mês passado você tinha o Dória e o Leite no único cenário. Agora você tem 2 cenários, num com o João Dória, no outro com o Eduardo Leite. E nós temos aqui outros candidatos que apareceram com 1 ponto ou menos, mas que é uma mudança em relação ao mês passado. Por exemplo, a Vera, o Péricles, o Emael, a Sofia, eles não estavam, né, em março. Vamos lá então para o cenário 1. Lula lidera com 42, Bolsonaro 9 pontos atrás, 33. E Ciro Gomes chegou aqui nos tão esperados 2 dígitos pela própria militância e também, acredito, né, pela campanha, enfim, por aqueles que estão aí na equipe de marketing, na coordenação. Ciro agora pontua com 10. João Dória já vem bem atrás dele, com 3 pontos. Simone Tebet com 1, o mesmo que Janones, Sofia, Emael e Péricles. Péricles, que é do partido UP. O Felipe Dávila aparece aqui com 0,5 e a Vera Lúcia com 0,3. O Luciano Bivar, que é do União Brasil, que foi aí lançado oficialmente como pré-candidato do partido, aparece com 0,2 e Aldo Rebelo apareceu na lista, mas o Aldo já é pré-candidato ao Senado pelo PDT de Ciro Gomes. Muita gente até já sabe disso, mas mesmo assim está aqui e ele apareceu com 0,1. Ninguém nulo ou branco 1, não sabem 6% dos entrevistados. Assim, é surpreendente você ver Sofia Manzano, Emael, Péricles teriam mesmo que Simone Tebet e Janones, figuras mais conhecidas. No cenário 2 saiu João Dória, entrou Eduardo Leite. A mudança aqui foi muito pequena. Lula 43, Bolsonaro 34, Ciro manteve os 10, Eduardo Leite apareceu 1 ponto a mais do que tinha João Dória. Ele aparece aqui então com 4, mas é bom lembrar que Eduardo Leite perdeu as prévias do PSDB e o candidato do partido nesse momento é João Dória, mas o PSDB está numa guerra imensa lá dentro. Simone Tebet continuou com 1, Sofia, Emael e Janones também 1, Felipe Dávila 0,5, Vera Lúcia 0,3, Péricles 0,2, Bivar 0,2, Aldo Rebelo 0,1, ninguém nulo e branco 1, não sabem 4% dos entrevistados. E nós tivemos alguns cenários de segundo turno, né? A gente percebe aqui uma queda do Lula em todos eles, Bolsonaro se recuperando, Ciro tirando a diferença. Vejam só, Lula venceria Bolsonaro se as eleições fossem hoje, 48-39, uma diferença de 9 pontos, que era de 13 no mês passado. Lula venceria João Dória, 50-26, uma diferença de 24, que era de 29. Lula venceria Ciro Gomes, 45-32, uma diferença de 13, que era de 16.
em março, a diferença era de 20 em fevereiro e era de 22 em janeiro. Então, em 4 meses, Ciro Gomes tirou 9 pontos em relação à vantagem que o Lula tem. Bolsonaro, 37, perderia para Ciro, e o Ciro marcaria então 41 contra o atual presidente, uma diferença de 4 que era de 5. Então, o Bolsonaro, por exemplo, tirou 4 pontos do Lula e tirou só 1 de Ciro Gomes. E o Bolsonaro venceria João Dória, 38-29, uma diferença de 9 a favor do atual presidente, que era de 5. Então a gente observa aqui que o Lula, como eu disse, perdeu vantagem para todos, e o Bolsonaro tirou 4 do Lula, 1 do Ciro, e aumentou a distância para o João Dória em 4 pontos. Vamos trazer agora a rejeição. A pergunta é: e se os candidatos fossem esses, de eleição fosse hoje, em quem você não votaria de jeito nenhum para presidente do Brasil? Aqui você tem pergunta com respostas múltiplas, né? Bolsonaro é rejeitado por 45, era 47. Lula, então vimos aqui uma queda de 2 pontos. Lula é rejeitado por 39, era 37, então aumentou a do Lula 2 pontos. O João Dória conseguiu reduzir 2, era 23, agora é 21. Ciro Gomes também reduziu 2, era 20, agora é 18. Demais candidatos, como são menos conhecidos, é normal serem também menos rejeitados. Por isso eu vou ficar só nesses 4 aqui. Reparem que só Lula aumentou a sua rejeição, dentro da margem de erro, mas foi um aumento na rejeição a ele, e os outros 3, Ciro, Bolsonaro e Dória, reduziram 2 pontos cada. Bom, e falando rapidamente aqui agora dos candidatos, o Lula lidera, mas já viveu momentos melhores. Ele caiu aqui nos cenários de segundo turno, que dá para fazer uma comparação, viu a rejeição aumentar, andou falando muitas bobagens, inclusive sobre o aborto, por exemplo. Esse instituto aqui perguntou, e 55% dos entrevistados são contra a descriminalização do aborto, 38% a favor. Então essa declaração do Lula a favor do aborto e tal, isso realmente não pegou bem, além de outras questões mais que levaram inclusive à demissão do marqueteiro do Lula, né? Isso foi divulgado hoje, dia 22. Eu cheguei a tratar dessa possibilidade num vídeo do dia 21 e realmente se concretizou. Bolsonaro melhorou seus números, né, de um modo geral, naqueles que dá pra gente comparar, mas ainda continua muito mais reprovado do que aprovado. Então, o teto de Bolsonaro, eu acho que ele acaba dificultando o seu crescimento maior num primeiro turno. Agora, num eventual segundo turno, Lula aparece ganhando do atual presidente. Mas aí é aquela coisa, né, de quem que vai ter a maior rejeição, porque vira uma campanha dos antes. Eu acho que isso é extremamente prejudicial e, na minha opinião, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro seria uma tragédia para o país. E vejam só os números do atual presidente sobre aprovação do trabalho. 11% aprovam totalmente, né, Bolsonaro. Né? Será que aqui é o bolsonarismo raiz, daqueles que estão fechados com Bolsonaro, aconteça o que acontecer? 22% aprovam. 21% nem aprovam nem desaprovam. 13% desaprovam. E vejam aqui o extremo negativo. 32% desaprovam totalmente. Então, de um lado você tem 32%, né, num extremo que é contra, né, o trabalho de Bolsonaro, e do outro 11%. Realmente uma situação ainda bem delicada para Bolsonaro. Avaliação do governo, 11% de ótimo. Vejam que coincide com aqueles que aprovam totalmente. 18% de bom. Então você tem que a somatória, né, de bom e ótimo, 29%. 24% regular, o ruim, 8%, e 36% péssimo. Então, no outro extremo, bastante negativo para Bolsonaro. Quando você soma aqui, então, você tem 47%, né, de ruim e péssimo. Brasil está no rumo certo ou errado? Para 37% no rumo certo, né? É inacreditável. Eu ainda acho isso aqui um número muito alto diante de tudo aquilo que a gente observa. Inflação, desemprego, queda na renda, endividamento das famílias, questão do meio ambiente, na questão da educação. Para onde você olha, realmente a situação no Brasil não é boa. 61% acham que o Brasil está no rumo errado. Vejam, então, que é um número bem maior do que no rumo certo. E falando aqui agora de Ciro Gomes, tem a menor rejeição, muito menor do que a de Lula e a de Bolsonaro, como eu mostrei para vocês. Nas pesquisas que perguntam potencial de voto, Ciro tem um potencial altíssimo, né? Que diz que votaria nele com certeza, ou que poderiam votar. É um eleitor em potencial, que lá na frente pode realmente olhar para o Ciro. A campanha dele agora é essa. Está na hora de você olhar para o Ciro e dizer que vota nele. Então o Ciro tem muito espaço para crescer e agora alcança aqui os 2 dígitos. Isso é importantíssimo, né? O Ciro se consolida cada vez mais como alternativa para quem não quer nem Lula
nem Bolsonaro. E tem muita gente que não quer nenhum nem outro, inclusive que agora, nesse momento, até diz que votaria no Lula porque não quer Bolsonaro, ou que votaria no Bolsonaro porque não quer o Lula. Mas se esse eleitor perceber que tem uma alternativa com chances realmente de quebrar a polarização e ir para o segundo turno, esse eleitor pode sair dos dois que estão na frente e ir para esse terceiro colocado. Então essa posição do Ciro aqui é muito importante, inclusive para herdar voto útil de quem está com os dois que lideram e também de quem está atrás, na medida que, de fato, as eleições aí se aproximarem, né? Esse voto útil ele vem quando a campanha realmente começa, mas, né, como tudo está antecipado, pode ser que aconteça até um pouco antes. Só para a gente comparar, em abril, Ciro Gomes de 2018, no cenário com Lula, o Ciro aparecia com 4%, agora ele aparece com 10%. Então é importante, se a gente imaginar, o Ciro em 2018 terminou com 12%. Se a gente faz aqui um cálculozinho, imaginando que o Ciro vá fazer o mesmo que em 2018 e triplicar os seus votos, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, então o Ciro chegaria, né, com condições reais e claras de ir para o segundo turno, sem falar que agora é um outro patamar, né? O Ciro, por exemplo, tem uma militância maior, mais engajada e mais organizada, uma militância que está junto aí e que foi aprendendo com os erros e se unindo também, consegue levantar hashtag no Twitter, combater narrativas contra Ciro Gomes e também fake news. Então a militância do Ciro realmente, quem acompanhou 2018 compara com hoje e fala que está muito melhor e maior. Tem um marqueteiro vitorioso que venceu 8 de 9 eleições presidenciais que disputou, conhece o caminho da vitória, e o apelo da sociedade por respostas na economia é o ponto forte do Ciro. O povo quer saber respostas para a inflação, para o desemprego, para todas essas questões que o Paulo Guedes é um desastre total. O Ciro vem crescendo nas redes sociais e o Ciro conseguiu deixar claro para o eleitor que não é aliado do Lula nem do PT. Isso em 2018 não ficou claro e tirou muito voto do Ciro. E o foco do Ciro agora, da campanha, acredito, deve ser chegar nos tão sonhados 15%. Se ele chegar, eu acho que vai acontecer, né, uma espécie de onda Ciro que poderá levá-lo para o segundo turno. Não com os 15%, mas é porque aí ele começa a passar confiança para o eleitor e cresce. E é claro que os petistas e bolsonaristas e a coordenação da campanha de Lula e Bolsonaro sabem disso. E eles vão vir com tudo para cima do Ciro. Com mentiras, notícias fora do contexto, vídeos cortados, editados para prejudicar o candidato do PDT. Então quem for da militância do Ciro pode se preparar, porque os gabinetes do ódio aí, né, petista e bolsonarista, vão entrar em ação, os ataques vão vir com tudo, às vezes disfarçados como quem não quer nada, mas eles sabem que o Ciro é o pesadelo, seja de Lula ou de Bolsonaro no segundo turno, porque o Ciro não tem telhado de vidro, diferente desses dois. Enfim, então o Ciro realmente ele acaba sendo um candidato que tem condições de ir para o segundo turno, e eu acredito que se ele for, seja contra Lula ou Bolsonaro, ele sairá das urnas vitorioso. E sobre a terceira via, né, que aqui nós temos 3 candidatos, né, que se dizem da terceira via, que fazem parte do chamado Centro Democrático, né? Eles já tentaram uns 10 nomes. Quem resiste por enquanto aí é o Dória, que apareceu, como eu disse, com 3, Simone Tebet com 1 e o Bivar, recém-lançado, com 0,2. Se a gente soma todos os 3, não tem nem a metade do que o Ciro tem sozinho. Então eles não têm uma quantidade significativa de votos, mas tem tempo de TV, recursos para a campanha, e quando ela de fato começar, pode ser que algum deles consiga crescer um pouco mais. Eu acho difícil. Nós temos uma eleição polarizada e talvez o que a gente consiga observar é um nome crescendo para tentar quebrar essa polarização e não 2 ou 3. Por isso, eu acredito que, inclusive, o Ciro conseguirá atrair a atenção não apenas do eleitorado, mas, eventualmente, o apoio de um ou outro partido que, de fato, queira se unir a ele para tentar quebrar essa polarização. E dentro desse centro democrático, nós temos PSDB em guerra, o MDB dividido, então uma situação bastante complicada, o que acaba favorecendo o Ciro Gomes. Enquanto eles brigam e discutem nomes, o Ciro vai falando de propostas, participando de entrevistas, enfim, ajudando a criar o que ele chama, né, de corrente de opinião em torno das suas ideias. Os vídeos são divulgados nas redes sociais, então, enquanto a terceira via bate cabeça, o Ciro Gomes está trabalhando e lutando. Os outros nomes, com todo respeito, me parecem mais candidaturas para marcar posição. Inclusive o Janones, que é alguém bastante popular nas redes sociais, aparece aqui com um ponto e eu duvido que ele vá até o fim. Digo isso aqui com todo respeito aos eleitores dele. Eu acho que ele deve acabar lá na frente retirando para tentar a reeleição, porque certamente ele seria reeleito deputado federal, né, com grande tranquilidade,
ou tentando até uma vaga no Senado aqui pelo estado de Minas Gerais. Eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia, né, o mesmo estado de André Janones. E o que eu digo sempre, vou fechar esse vídeo, né, insistindo num ponto. Você não tem que votar no primeiro turno no menos pior ou no mal menor. Primeiro turno é para você votar no melhor candidato, que tem as melhores propostas, as melhores ideias. E caso esse candidato não vá para o segundo turno, aí sim é que você faz um voto de protesto, um voto, enfim, naquele que você rejeita menos. Então, primeiro turno é o melhor candidato, vamos insistir nisso, porque o Brasil não pode ir para outras eleições antecipando para o primeiro esse voto de protesto que a gente já viu em 2018, que não deu certo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!